Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que sei a hora certa da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Esse refrão fala que nós cremos nele. Todos os nossos problemas, aflições, angústias, medos, tribulações está nas mãos dele. Ele pode te dar tudo que você precisa, mas você tem que abrir o teu coração. Você tem que se entregar completamente a Deus, para que ele possa fazer a obra na tua vida. Quer milagre? Clama, irmão. Clama a Deus. Ele pode dar o milagre que você tanto espera.
Às vezes só está faltando você crer no milagre, porque ele já está nas suas mãos. Amém? Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Creia. Senhor Jesus, nós queremos colocar a nossa vida diante da sua presença. Nós cremos, ó Pai, na sua palavra. E a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali está o Senhor no meio deles. E a tua palavra diz que onde o Senhor está, aí a liberdade. E a tua palavra diz que quando o Senhor chega, ó Deus, as trevas têm que bater em retirada. O mal cai por terra, porque o Senhor é poderoso para nos salvar e para nos encontrar em meio ao nosso caos, em meio à nossa tristeza, em meio à nossa angústia, em meio às nossas dores, em meio ao nosso pecado. O Senhor é poderoso para nos achar e nos encontrar. Por isso, Pai, essa noite nós nos reunimos em nome de Jesus e nós cremos no seu nome. Não apenas isso, mas também absorvemos essa promessa de que o Senhor está cuidando de nós, conforme diz a sua palavra, Deus, lançando sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós lançamos a ti hoje a nossa ansiedade. Nós lançamos ao Senhor a nossa inquietação do coração, aquilo que viemos carregando aqui dentro e que não deixamos lá fora, aquilo que viemos carregando aqui dentro e que não esquecemos lá no trabalho, que ainda frequenta a nossa mente e frequenta o nosso coração. Agora, aqui nesse lugar, nós lançamos em sua presença, lançamos a nossa adversidade, lançamos os nossos medos, os nossos temores, as más notícias. Nós lançamos ao Senhor, ó Pai, as inquietações da nossa alma e do nosso coração e pedimos que o Senhor tome conta de nós, cuide de nós. E conforme diz a tua promessa cantada aqui agora há pouco, eu cuido de ti, nós descansaremos nessa promessa, firmados estaremos e louvaremos o seu nome por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos à nossa Terça da Esperança. Queridos, antes de você se assentar, eu queria que você cumprimentasse a pessoa que está perto de você aí, dá um pulinho aí da cadeira e fala: oh, que bom que você veio. Você que nos assiste pela internet também, obrigado pela sua presença e pela sua companhia conosco aqui. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos essa noite aqui nesse lugar. É uma alegria poder receber vocês, a gente estar junto aqui e poder ter esse tempo de oração, esse tempo de refrigério. Hoje um dia um pouquinho diferente, né? Porque nós estamos aí com chuva. Não sei se os irmãos hoje ficaram com medo da chuva ou estão aproveitando o Dia dos Namorados, né? Ah, por falar em Dia dos Namorados, é hoje, 12 de junho. Eu queria aproveitar a oportunidade aí, né, para a gente poder orar pelos namorados, pedir que Deus abençoe, na verdade, os casais casados que são namorados, né? A gente tem dito aqui na igreja já há bastante tempo, há um bom tempo, de que a gente não diz que namorado é casal. Casal só é quando coloca a aliança no dedo e reconhece diante de Deus e publica diante dos homens a sua fidelidade um ao outro. Então, eu quero orar. Você que está com a sua esposa aqui hoje, por favor, se coloque em pé agora, que eu quero orar você, marido, e a esposa, que você escolheu passar o Dia dos Namorados aqui. Que alegria poder receber você. Eu vou chamar... Ah, o esposo está lá fora, tudo bem, está valendo, né? Chamar minha esposa para vir aqui, a minha namorada, também para orar pelos casais essa noite. Que Deus esteja fortalecendo os matrimônios, abençoando as famílias. Hoje a gente recebeu notícia de muita gente que está saindo aí e foi passear com a sua esposa, com o seu marido, e outros ficaram com medo da chuva. Mas a gente vai orar pelos casais que aqui estão e abençoar, e também orar para que Deus esteja fortalecendo os matrimônios. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida dos casais aqui agora, Pai, que a sua bênção esteja sobre eles, que o seu amor, Pai, prevaleça acima de qualquer coisa, que o respeito, a fidelidade e a cumplicidade de um ao outro possa ser um reflexo no casamento de cada um deles.
E que aquilo que a gente viveu como namorado, a gente viva isso eternamente, Pai. Que é o nosso amor um com o outro, que é o nosso respeito. E que a paixão jamais se acabe em nós, Pai. Acima de tudo, que nós possamos estar juntos com o Senhor, tendo a fidelidade que temos no Senhor, Pai. Para que o Senhor nos fortaleça, nos guarde e que nós possamos sempre desfrutar de um dia como esse, todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Aproveita que você está pertinho e dá um beijinho nela. Fala feliz dia dos namorados, né? Tá. Feliz dia dos namorados. Isso aí que legal, né? E você que está aí em namoro, ainda não casado, logo logo já vai estar certo aí. Aí o casamento vai acontecer, vai ser uma bênção também, uma alegria muito grande, né? Pessoal, nós vamos passar alguns avisos para vocês. Crianças de até 3 anos, caso fique desconfortável aqui no templo, nós temos a sala das crianças aqui ao lado, mas ela tem que ir acompanhada dos pais aqui no salão social para acompanhar o nosso culto ao vivo, tá bom? Manhã de oração é amanhã cedo, das 6h30 até às 7 horas, encerrando com o café da manhã. E se você não veio no sábado conosco, se no sábado você não esteve conosco na sala de formação para os novos membros, você tem uma outra oportunidade na quinta-feira agora, que é a mesma aula e tem que repor, tá bom? E o pessoal que deu seu nome para quinta-feira, é quinta agora, nosso encontro às 19h30. Pastor, eu não dei meu nome para me tornar membro, mas eu gostaria de agora fazer a sala, estou interessado nesse negócio. Venha na quinta-feira, pode vir, não precisa dar o nome, venha na quinta-feira aqui no Salão Social às 19h30, você vai assistir a primeira aula, e aí você tem o interesse de dar sequência ou não, aí depende do seu desejo, da sua vontade, tá bom? Outro aviso, Celebra Kids, atenção papai e mamãe, domingo agora tem uma festa aqui na nossa igreja, voltada para as nossas crianças, e vai ser às 19h30. Lembrando que no domingo nós temos 2 cultos, às 9h30 da manhã e às 19h30 à noite. Você pode escolher um dos dois para participar, mas à noite, especialmente nesse domingo, terá uma atividade para as crianças. Então traga seu filho, domingo agora, criança, não deixe seu pai esquecer, né? Lembre, coloca o imã de geladeira que nós demos para você lá, para não esquecer, domingo agora às 19h30. E você que quer abençoar o seu filho, que está na fase de 12 a 13 anos, a gente gostaria de marcar essa data, falando para eles a respeito de como é importante pedir a bênção de Deus para essa fase da infância, passando para a fase da adolescência. E nós vamos abençoar os nossos filhos aqui, que estão nessa faixa de idade entre 12 e 13 anos. Se você não deu seu nome ainda, procura o balcão de informações, dá o seu nome lá para a gente poder abençoar os nossos filhos. A nossa livraria está em pleno funcionamento, vai lá, observa, tem poucos títulos restando agora, a primeira leva, a remessa já foi, nós vamos adquirir mais para poder abençoar a sua vida, literatura de qualidade. Agora é interessante você saber uma coisa, nós não temos nenhum benefício financeiro nisso. O preço que nós pegamos na livraria com desconto de, como é que fala quando compra em grande quantidade? Atacado, o desconto que nós pegamos em atacado, esse aí nós vamos repassar para você. Então dificilmente você vai achar esse valor que nós oferecemos aqui. Então compre na livraria, tem Bíblia, tem livros de bolso, tem livros de R$10. Então passe ali, adquira, aceita cartão de crédito, dinheiro, o que você quiser fazer, só não fazemos fiado, tá? O resto está tudo certo. E nós chegamos aí no último sábado, por volta das 3 da manhã, de sexta para sábado, nós chegamos de nossa viagem missionária. Nós fomos em 13 pessoas lá para a África, fomos visitar um país onde tivemos a oportunidade de servir durante 7 dias. Fizemos reforma daquele lugar, tivemos atividade com as crianças, pregamos a palavra, pudemos entrar em contato com uma cultura que ainda não conhece a palavra de Jesus e tivemos a oportunidade de expressar o amor de Jesus através de alguns atos. Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com você, antes de passar o nosso vídeo, é que você que doou medicamentos, você que contribuiu para essa viagem, doou material esportivo, nós gostaríamos de compartilhar com você a nossa alegria. O seu material chegou lá, nós levamos mais de 600 unidades de medicamento, então foi uma bênção quando nós chegamos na casa da nossa missionária. Nossa igreja é a primeira igreja que visita essa missionária, ela está há 10 anos no campo e nunca recebeu a visita de uma igreja local, e nós fomos em 13 pessoas com a oportunidade de poder dar refrigério para ela, passar um tempo para eles, para ela e seu esposo, para a gente poder passar um tempo de oração juntos, servir naquele lugar. Então foi um tempo maravilhoso, impactante, nossa vida foi transformada, foi mudada, nossos valores foram realinhados, porque não é fácil você estar num país onde as pessoas vivem em média com um salário de R$90. Antes eu li a respeito da organização. É esse mesmo, já está no ponto, né? É esse aí, segura ele aí.
Antes eu ouvia falar sobre a Organização das Nações Unidas, que dizia que 1/3 da população mundial vive abaixo da linha da pobreza, e que essa abaixo da linha da pobreza é $1 por dia, ou seja, $30 por mês, que daria em torno aí de 90, 120 reais. Lá nós conhecemos pessoas, pais de família, que vivem com R$80 por mês, o equivalente a R$80 por mês. A moeda deles é 1.000, cada 7, como é que é a conta mesmo? Não, cada 1.000 deles é R$7 nosso. Imagina só, cada 1.000 da moeda deles é R$7 nosso. Eles vivem com média de 70, R$80. O que você gasta com seu cachorro no pet shop por mês é que um pai de família sustenta a sua casa com 4, 5, 6 filhos naquele lugar. Então realmente a nossa vida foi transformada por ver isso em loco, por pisar aquela terra, sentir aquele cheiro e ver inclusive as pessoas longe da salvação de Jesus. É bom a gente trazer essas informações, mas mais importante ainda é quando você participa conosco dessa obra missionária, quando a gente pode levar Jesus para aquele lugar. Nós não vamos conseguir salvar aquele país inteiro da miséria, da pobreza, mas nós podemos de alguma maneira aliviar a dor de alguns lá. Nós tivemos a oportunidade de ofertar na vida de um jovem. Nossa equipe ofertou um exame que ficava mais de R$1.200. Nossa equipe ofertou na vida dele que ele não teria condições nunca de fazer aquele exame. Ele estava sofrendo com uma infecção urinária, já estava correndo sérios riscos de saúde, conseguiu o tratamento lá através dos nossos missionários, mas infelizmente a dor não passava, a infecção foi contida, mas a dor não. O médico pediu um exame, ele estava triste, dizendo que ele nunca conseguiria fazer esse exame lá, e a nossa equipe se sensibilizou e fez a doação. 2 dias depois ele mandou, o exame foi feito, encontrou-se o problema, o tratamento está ok, e dentro de 3, 4 meses ele não terá mais nenhuma dor e poderá seguir a sua vida normal. Mas esse é um caso dentre milhares, que existem lá, e algumas dezenas que a gente teve até contato. Uma criança que nós conhecemos numa aldeia, que tinha lábios liporinos, sabe? Uma deformidade, lábio aberto, e os nossos missionários tiveram a oportunidade de tratar e fazer a cirurgia, levá-la para a cidade principal, através da sua oferta. Quando você oferta para missões, nós repassamos para os nossos missionários, eles fazem essas obras maravilhosas e lindas. Essa criança de 4 anos de idade, nós conhecemos perfeitinho o seu lábio, ia crescer e ser uma criança totalmente estigmatizada. E a cura chegou através dos médicos naquele lugar e através das mãos dos nossos missionários, mas principalmente através da sua contribuição. Tudo que você coloca naquele envelope amarelo, além do seu dízimo e da sua oferta, vai para as missões na nossa igreja. Nós temos missionários no Senegal, na Angola, temos missionários na Albânia, missionários no Brasil, temos missionários espalhados aí, são 5 ao todo, e eu queria que você continuasse contribuindo conosco na nossa obra missionária, tá bom? Vamos ver o vídeo. Esse vídeo não expressa nem 30% do que nós vimos e sentimos lá, mas de alguma maneira pode te sensibilizar a continuar participando conosco dessa obra missionária, para que, se você não puder ir, pelo menos você possa contribuir e orar pelos nossos missionários. Vamos ver o vídeo agora.
Em breve nosso site terá mais informações, daí você pode entrar lá e ver as fotos, os vídeos também que serão postados. E a gente quer agradecer pela sua participação e pela sua contribuição. Por falar em participação e contribuição, queria convidar você a se colocar em pé nesse momento. E nós vamos devolver nossos dízimos, nossas ofertas. E enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, fazer isso com muita alegria, com muita disposição e continuar participando dessa obra. Lembrando que essa obra não é só na África, acontece em Sertanópolis todos os dias e nós estamos aqui graças à sua contribuição. Deus te abençoe, te recompense, mas continue investindo nessa obra que esse terreno é fértil. A tua cruz, o teu fardo, o meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o teu fardo, o meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Tu és santo, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Só tu és Deus. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Você pode dar uma salva de palmas, né? Isso. Crianças de 3 a 11 anos aqui à frente. Tem alguém ainda no seu lugarzinho? Tá bom? Podem ir, crianças. Deus abençoe vocês, tá bom? Caso você esteja com seu filho ou sua filha aí e queira participar junto, pode acompanhá-lo para ele ficar mais à vontade, tá bom? Tem uma chegando. Eu quero convidar a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente. Nós queremos orar por você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Eu quero orar com você aqui enquanto nós cantamos essa canção. E você que vai ficar no seu lugar, aproveite esse tempo para adorar, para ser ministrado através da palavra do Senhor cantada. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor.
preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém, que esse milagre chegue na nossa vida essa noite. Você pode se assentar, por favor. Agradecer a nossa equipe aí de adoração por esse tempo precioso, onde a gente pode ouvir essas verdades e cantar essas verdades também. Nós estamos cantando a Bíblia, né? Estamos cantando a história de Zaqueu, registrada em Lucas capítulo 19, que fala a respeito desse encontro maravilhoso de Zaqueu e Jesus. E aliás, são esses os temas que nós temos preferidamente tratar com você nas terças-feiras, para falar a respeito desses encontros maravilhosos com Jesus. Todo encontro tem uma experiência extraordinária. Por isso que esse tema da série, ou essa série de mensagens, milagres, sempre nos volta a pensarmos a respeito da pessoa de Jesus. É óbvio que tem outros milagres no Antigo Testamento, já falamos sobre um deles aqui inclusive, mas quando falamos em milagres, a primeira pessoa que nos vem à mente é a pessoa de Jesus e sua passagem pela terra, manifestando tanto poder e tanta ação. Agora, a palavra milagres, ela tem um objetivo. Ela mostra uma forma de Deus agir, especialmente no Novo Testamento. E por que isso? Porque Jesus, ele tem uma pedagogia. A pedagogia de Jesus é relacionada à sua forma de ensinar. E Jesus tem diversas maneiras de ensinar o seu povo nessa caminhada. Às vezes ele fala através de sermões, como por exemplo, você já conhece o Sermão da Montanha, já ouviu falar sobre isso, registrado em Mateus capítulo de número 5, e ele fala sobre as bem-aventuranças. Às vezes Jesus fala por parábolas, você já conhece algumas das parábolas, a parábola do credor incompassivo, a parábola do filho pródigo, a mais conhecida delas. Todas essas são ensinamentos de Jesus.
Jesus. Mas Jesus também ensina através das suas discussões com seus interlocutores, aqueles fariseus ou aquelas pessoas que vêm perguntar a Jesus a respeito de uma situação. Por exemplo, pegaram uma mulher, levaram até a presença de Jesus e falaram: essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la. E o Senhor, o que o Senhor diz? Jesus escreve na areia, olha para eles e diz: aquele que não tiver pecado pode usar do artifício de atirar a primeira pedra. Todos os homens saíram porque nenhum deles estava sem pecado. Jesus ensina através dessas perguntas, desses questionamentos. E Jesus também ensina através das suas atitudes, dos seus comportamentos. Diz a Bíblia que ele não falava nada quando colocado em pressão. Diz a Bíblia que ele não retribuiu aos seus algozes, aos seus carrascos. Jesus mostrou através dos seus sermões, das suas parábolas, das suas respostas e dos seus comportamentos, ensinamentos que ficaram para a igreja e ficaram para o seu povo, para que nós possamos ser conhecidos como discípulos de Jesus. E discípulos de Jesus são aqueles que andam como Jesus, são aqueles que seguem o seu exemplo e aqueles que o imitam de uma certa maneira. Mas o mais interessante é que Jesus também ensinava através dos milagres. Essa é a última forma que nós encontramos na Bíblia de Jesus ensinar o seu povo a respeito de si próprio, a respeito de Deus e a respeito do seu relacionamento com os seus filhos. Milagres não são curandices, milagres não são apenas ações curandeiras de um mestre. Milagres são obras de ensino para manifestar ao povo de Deus o caráter de Deus, a perfeita vontade de Deus. O milagre, ele sempre tem um desdobramento, meus irmãos. Ele nunca é aquilo que exatamente foi. Por exemplo, podemos falar a cura do paralítico do tanque de Betesda. Já falamos sobre isso aqui. O milagre naquela vida não foi apenas colocar o homem em pé e ele sair saltitante e pulando e celebrando porque agora ele poderia andar. Não, aquilo lá fala a respeito dos paralíticos em Deus. Gente que perdeu a capacidade de andar, gente que perdeu a capacidade de avançar. Aquele texto fala também das pessoas que ficaram totalmente traumatizadas com a sua história. Lembra? Jesus pergunta para ele: homem, o que você quer que eu faça? Né? Então ele fala para Jesus: não, ninguém me coloca aqui nesse tanque, ninguém me coloca para ser curado lá. Aquele homem mostra um nível de trauma, de angústia, de sofrimento, e as níveis de trauma, de angústia, de sofrimento de todos nós também. Então o milagre sempre tem um desdobramento, ele nunca fica restrito à Bíblia e nunca fica restrito ao acontecimento da cura. E hoje eu quero mostrar para você um termo, efatá, que Jesus usa para mostrar um milagre que não ficou restrito na Bíblia, mas que se desdobrou, aconteceu e chega também aos nossos dias hoje. Esse milagre está registrado em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 31, e você pode acompanhar na Bíblia ou pode acompanhar conosco no telão, e diz assim o texto: ao seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele. Em seguida, cuspiu e tocou a língua do homem. Então, voltou os olhos para os céus e, com um profundo suspiro, disse-lhe: efatá, que significa abre-te ou abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Bom, o que um milagre como esse, tão estranho, pode significar para a nossa vida e para o nosso coração? Lembre-se que Jesus ensina de diversas maneiras, e uma das formas de ensinar o seu povo é a respeito dos milagres. Os milagres apontam para o seu caráter, apontam para a nossa condição. Portanto, a condição desse homem não é diferente da nossa, e o caráter de Jesus acontecido aqui não é diferente do que nós podemos experimentar ainda nos dias de hoje. Mas para isso a gente precisa fazer um raio-x ou um check-up desse texto, para a gente poder extrair as lições que Jesus se apresenta. Queridos, Jesus nunca se move de uma maneira espontânea apenas. Jesus se move de maneira intencional. As ações de Jesus, as palavras de Jesus não são casuais ou ocasionais. Tudo que Jesus faz, registrado nos evangelhos, é intencional. Se ele sai de Tiro e Sidom e atravessa o mar da Galileia, aproximadamente 18 quilômetros de extensão, de um grande lago de água doce, e atravessa esse mar e chega até o lado da região de Decápolis, é porque há uma intencionalidade.
Tendo Jesus passado por Jericó, ele tinha uma intencionalidade de ver o Zaqueu sobre a árvore, tentando conquistar a visão de Jesus. Se ele se move no Novo Testamento, se ele se demora em Betânia antes de ir ver Lázaro por 2 dias, há uma intencionalidade. Jesus não faz as coisas por um acaso. Jesus não estava... Era a cidade mais desprezada, ou uma região mais desprezada do Oriente naquele período. Você lembra que tem a Judéia, tem a Samaria, tem a Pérea, são 3 regiões situadas no território israelense, porém, existe a região da Decápolis, são 10 cidades, Decapolis, 10 cidades, 10 cidades altamente paganizadas. Não sei se você vai se lembrar, mas tem uma ação de Jesus com um homem nessa cidade de Decápolis. Lembra-se, Jesus chega até uma determinada cidade, e tem um homem que nem as correntes conseguiam prendê-lo. Ele vivia entre os sepulcros, andava pelado pelas ruas, gritando e uivando à noite, se cortava com cacos, e Jesus se encontra com esse homem, as legiões saem desse homem, vão até os porcos caem pela ribanceira abaixo, e as pessoas dizem para Jesus ir embora daquela cidade, porque ele causava pânico e medo. Na verdade, as pessoas preferem os porcos do que Jesus. É isso que o texto diz. E na verdade não é muito diferente de alguns de nós, que preferem os porcos do que Jesus. Gente que prefere ficar preso aos pecados, preso às tragédias, preso à miséria, do que ter um encontro verdadeiro e real com a pessoa de Jesus. Decápolis é esse lugar altamente paganizado, cheio de experiências místicas, cheio de experiências de espíritos malignos. E Jesus vai até Decápolis. Dentre todas as regiões mais rejeitadas, Decápolis era a maior delas. Portanto, Decápolis, essa é a primeira palavra desse texto. Jesus vai a ela na intencionalidade de nos ensinar uma coisa: Decápolis é o lugar do milagre. Decápolis é o lugar do milagre. E essa é a primeira palavra que eu quero trazer e aplicá-la para a nossa vida. Qual é a nossa Decápolis? Qual é o lugar da rejeição? Qual é o lugar do abandono? Qual é o lugar do desprezo? Qual é o lugar que todos cortam volta? Talvez seja um lugar, ou talvez seja você. Talvez você tenha entrado aqui essa noite totalmente desacreditada, diante de tudo que você já viveu, diante de todas as experiências que você já teve, diante de todas as portas que você já bateu. Talvez hoje você se sinta desprezada, ou desacreditada, ou descredibilizada. Quando as pessoas olham para você e vê você entrando numa igreja, essa aí eu conheço de longe. Ou talvez seja você, homem, nesse caso, totalmente desacreditado pela sua família, pelos seus filhos, pela sua história. Talvez você não seja um lugar, mas você seja uma pessoa que poderia bem utilizar o rótulo: eu sou uma Decápolis, eu sou alguém rejeitado, eu sou alguém que ninguém acredita, eu sou alguém que todo mundo pensa que só vem coisas miseráveis de dentro de mim. Talvez eu seja alguém que todas as pessoas acreditam que nada pode ser diferente, nada pode ser melhor. Era isso que Decápolis significava no ministério de Jesus. Jesus se move de um lugar para outro, mostrando que ele se importa com esse lugar de desprezo. Talvez a sua Decápolis seja um casamento profundamente em crise. Talvez um casamento profundamente maltratado. Talvez você sinta que o seu casamento é a sua Decápolis. Você diz: bom, Jesus pode cuidar do meu filho, Jesus pode cuidar do meu casamento, Jesus pode cuidar da minha história, Jesus pode cuidar das minhas finanças, mas Jesus não pode entrar no meu casamento. No meu casamento não tem jeito. Meu marido é duro demais de coração, aquele homem é um traste. Ou talvez você possa dizer a respeito da sua esposa: não, Jesus pode fazer tudo em volta, pode fazer até na casa dos meus vizinhos, mas no meu casamento não tem jeito. Na minha casa não. Os meus filhos ele não vai conseguir agir. Aquela rebeldia não vou ser capaz de estancar. Talvez a sua Decápolis seja a sua família, seu cônjuge, seus filhos, sua experiência de lar. E talvez você esteja dizendo que Jesus não possa entrar ali. Talvez seja seu ambiente profissional, outra vez seja o seu ambiente histórico, onde você foi criado, as experiências que você teve, os seus traumas. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: não, pastor, eu venho na igreja, eu tenho participado da igreja há 3 anos, mas infelizmente esses traumas não vão embora.
Quando eu deito na cama, aqueles fantasmas me assombram novamente. Aqueles pensamentos, aquelas experiências, aquela palavra que eu ouvi do meu pai quando eu tinha 11 anos, aquele toque que aquele tio teve comigo quando eu tinha 9 anos, isso não vai passar nunca. Essa é a minha Decápolis, é o lugar rejeitado, é o lugar dos meus traumas, é o lugar dos meus temores, é o lugar das minhas inquietações, é o lugar do desprezo, do abandono, da angústia, do ódio, do rancor, da mágoa. A Decápolis é esse lugar que eu não quero vivenciar, e eu acredito que nem Deus queira tocar. Ledo engano. Você está profundamente enganada. Que bom que você decidiu hoje, no dia dos namorados, vir a esse lugar, porque eu gostaria de dizer uma palavra para você. Você está profundamente enganado, pensando que Deus não pode tocar nos seus vícios, pensando que Deus não pode tocar nos seus traumas, pensando que Deus não pode visitar os seus medos, pensando que Deus não pode visitar as suas tragédias, porque se Ele visitou Decápolis, Ele manifestou que o lugar do milagre pode ser os lugares mais inesperados, os lugares mais desprezíveis, pode ser os lugares mais impensados. Mesmo assim Ele se importa. Ele pode visitar uma cadeia, Ele pode visitar uma zona de prostituição, Ele pode visitar uma universidade totalmente mundanizada e secularizada, Ele pode visitar os bancos de um colégio, Ele pode visitar uma cátedra com um grande jurista, Ele pode visitar qualquer lugar, seja Decápolis, seja Jerusalém. Jesus se move de um ambiente para outro, para dizer que nenhum lugar é desprezado por Ele. Ele se importa com as nossas Decápolis, Ele se importa com os lugares das nossas rejeições, Ele se importa com os lugares das nossas derrotas. Por isso, se você veio essa noite achando que a sua Decápolis não tem mais jeito, eu tenho uma ótima notícia para lhe dar. Jesus Cristo se moveu de um lugar para outro para mostrar que lugares desprezíveis e desprezados também são alvo da sua graça e do seu amor. Eu não sei o que é uma tragédia na sua vida, eu não sei se é uma pessoa ou se é um lugar, mas se chama Decápolis, pode ter certeza, Jesus se interessa por isso, Jesus se comove por isso e Jesus se move para isso. Prova disso é o que Ele está falando para você aqui essa noite. Além disso, esse texto também mostra uma outra coisa interessante. Diz o texto que chegou uma pessoa perto dele, um surdo e mudo, ou uma pessoa que mal podia falar. Por ser surdo, a gente sabe hoje que não existe surdo e mudo. Só existe ou surdo ou mudo. Se a pessoa é surda, na verdade ela automaticamente será muda, porque ela nunca conseguiu associar os sons e articular o som. Ou ela pode ter um problema nas suas cordas vocais e ser apenas muda, mas escutar perfeitamente. A verdade é que o texto bíblico registra aquele homem como um homem surdo e que mal podia falar. Seus sons eram pitorescos, seus sons eram estranhos, ininteligíveis. A voz dele parece que não se era articulada e as pessoas não entendiam o que ele dizia. Bom, esse texto me mostra a condição de um homem surdo e mudo. E para mim, isso se reflete, como o ensinamento de Jesus, a necessidade de um milagre. Aquele homem tinha uma necessidade de um milagre. Não havia médico que poderia curar aquilo. Não havia tratamento que poderia resolver aquilo. Então algumas pessoas, sabendo que Jesus ali estava, falaram para aquele homem, trouxeram ele talvez à força, pegaram pelas suas mãos e levaram até a presença de Jesus, falaram: Jesus, coloque a mão nesse homem, porque ele precisa de um milagre. Quantos surdos e mudos nós temos aqui essa noite, meus irmãos? Eu sou um deles. Eu também tenho as minhas necessidades. Ser surdo e ser mudo nos tempos bíblicos era ser uma pessoa no mais alto nível de necessidade. Ele era isolado da sociedade, ele era tratado às vezes até como endemoniado, ou uma pessoa portadora de espíritos maus. Lá no país que nós visitamos, as pessoas que são chamadas de albinos, você já viu a pessoa albina? Ela não tem coloração na pele, ela tem uma deficiência de pigmentação e ela é totalmente branca. Os albinos são considerados como pessoas sem alma, lá no ambiente que nós fomos. As pessoas albinas são consideradas inclusive seres místicos e seres das trevas para aquele povo. Albinos são utilizados partes do corpo dele para sacrifícios. Alguns albinos têm que tomar cuidado em sair da rua, porque cortam-se pedaços das orelhas, pedaços dos dedos. Prendeu-se um homem nesse país há pouco tempo atrás, com cerca de 15 dedos de crianças albinas dentro da sua pochete. Ele andava no meio das mães que tinham crianças albinas e cortava o dedo delas, decepava para poder levar para sacrifício.
Era mais ou menos isso, um ambiente totalmente de feitiço, místico, que esse povo vivenciava nos tempos de Jesus, de ignorância espiritual. O homem surdo era tratado como endemoniado, como alguém talvez portador de um espírito maligno e totalmente isolado da sociedade. Não apenas isso, ele sofria também com a questão econômica, não seria capaz de trabalhar, não seria capaz de prover recursos para sua família, talvez não seria capaz nem de se casar e ter filhos. Esse homem era um Zé Ninguém, esse homem era um desprezível, esse homem era um homem marginalizado, um homem profundamente necessitado de um milagre. Quantos de nós também não estamos no mesmo quadro? Quantos de nós não nos desenhamos? Quantos de nós não encaixamos nessa imagem? Quantos de nós não estamos nesse contexto e nesse quadrado? Quantos de nós não experimentamos a necessidade? E eu tenho dito para vocês nas terças-feiras aqui, se existe um lugar que Jesus faz milagre, é a nossa necessidade. Porque na nossa provisão não precisa de milagre. Nos nossos recursos não é necessário milagre. Milagre acontece quando a necessidade chega. É quando você consulta o médico e diz para ele, e ele diz para você, chega a ação e a operação de Deus. É quando você chega ao pastor e diz assim: pastor, não tem mais o que fazer pelo meu casamento. É aí que chega a necessidade e a experiência de um milagre. É quando você olha para os seus rendimentos e diz: não há mais como manter uma família desse jeito. É aí que você depende de uma ação e de um milagre. O milagre chega quando a necessidade aparece. Esse homem é um homem necessitado, uma pessoa que precisa de um milagre. E eu gostaria que essa noite você se colocasse nesse quadro também. Porque eu preciso de um milagre. Dia após dia eu preciso. Eu também sou necessitado. Eu também sofro meus momentos de angústia. Também sofro meus momentos de desprezo. Também sofro meus momentos de dramas. E eu tenho certeza de que tem alguém que se importa comigo. E o nome dele é Jesus. E pode mudar a minha história se eu entender que a minha necessidade é a matéria-prima para Deus realizar um milagre. A minha necessidade é a matéria-prima para Deus realizar um milagre. O que um oleiro precisa para fazer um vaso? Um barro. O que um ourives precisa para fazer uma grande obra de arte ou para fazer uma grande joia? Ele precisa de ouro. O que um marceneiro precisa para fazer, com as tábuas? Ele precisa de madeira. Ou seja, a matéria-prima de cada profissão mostra o que ele vai realizar. Jesus só tem uma matéria-prima. Ele não usa a nossa religiosidade, ele não usa o nosso dinheiro, ele não usa a nossa habilidade intelectual, ele não usa quem indica a gente dentro de uma empresa, ele não usa os nossos recursos, ele não usa os nossos meios, ele não usa nossas técnicas, ele está pouco se importando com as nossas estratégias. A matéria-prima que Deus usa para fazer o milagre é a necessidade. É aquilo que você não tem que Jesus usa para fazer o milagre. Não é o que você tem. Provavelmente ainda falaremos sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O que Jesus usou para realizar um milagre não era o que eles tinham em abundância, mas era o que lhes faltava. Lhes faltava alimento e Jesus entra com a provisão. É assim que eu entendo. Deus criou tudo do nada. A matéria-prima que Deus usou para fazer alguma coisa no mundo, todos os coloridos, as cores do arco-íris, as galáxias, todo o universo, os multiversos, tudo que Deus tem feito, os animais, toda a fauna, a flora, toda a complexidade biológica. Sabe o que Deus usou para fazer tudo isso? Nada. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Deus usa o nada para fazer alguma coisa. Deus usa a nossa necessidade para fazer um milagre. Não ache que você tem que ter alguma coisa para o milagre acontecer. Não ache que você tem que segurar algum recurso para o milagre acontecer. O milagre acontece quando chega uma necessidade. Esse homem não tinha mais para onde correr, não tinha mais para onde ir. É aí que a experiência, o milagre acontece quando essa equação é assumida. Necessidade mais o encontro com Jesus é igual a milagre. Se você tem uma necessidade essa noite, eu quero dizer que esse é um lugar de encontro com Jesus. Se essa equação acontecer, sua necessidade mais o encontro com Jesus, eu posso lhe garantir pela palavra de Deus que um milagre vai acontecer na sua vida. Amém? É isso, a necessidade é o caminho para o milagre. Mas não somente isso, o texto também nos leva a mais uma reportagem a respeito do ato de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus, depois de encontrar esse homem, ele levou a parte longe da multidão. Aqui para mim, levar a parte longe da multidão tem um significado muito especial. Imagine só que está todo mundo cercando Jesus para ver o que vai acontecer. Jesus pega aquele surdo, pega pelo seu braço e diz: dá licença, pessoal, com licença. Jesus é cavaleiro, é gentil,
com o surdo ao lado, porque Jesus mostra o preparo para o milagre. Às vezes, para acontecer um milagre na nossa vida, Deus tem que nos colocar nas situações mais inesperadas. Às vezes Deus tem que colocar a gente em profunda solidão. Gênesis capítulo de número 32. Jacó precisava voltar e ver o seu irmão Esaú. 21 anos de rancor e de ódio contra o seu irmão. 21 anos de rancor e de ódio contra a sua família. Jacó se levanta e diz: eu vou agora reaver tudo que eu perdi na minha família. Eu vou agora recuperar tudo que foi levado. Eu agora vou tratar o meu passado. Quando Jacó se levanta, ele manda toda a sua família ir à frente. E ele fica sozinho, no vale de Jaboque. Quando ele fica sozinho, sabe o que acontece? Ele encontra um anjo. E com aquele anjo ele luta. E com aquele anjo ele tem uma experiência com Deus. E aquela experiência, o seu nome é mudado. De Jacó ele passa a ser Israel. De traidor ele passa a ser lutador de Deus, o príncipe de Deus. E então agora a sua história é uma outra, quando ele ficou sozinho. Tem mulheres que às vezes reclamam de ficar sozinho. Tem homens que às vezes reclamam de ficar sozinho. Às vezes a gente fica muito preocupado de estar sozinho. Mas eu quero dizer para você que existe uma boa solidão. A solidão quando nós quando nós evitamos a distração. A solidão quando Jesus nos coloca somente nós e Ele. Quando a gente perde tudo demais. Quando a gente perde tudo que a gente achava que era importante e a gente fica só com Ele. Um missionário que foi morto entre as tribos do Equador, ele dizia uma palavra muito interessante: Jesus nunca será tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tem. Jesus nunca será tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tem. Enquanto você tem dinheiro, você não precisa de Jesus. Enquanto você tem seu cônjuge, talvez você não precise de Jesus. Enquanto você tem seu filho, talvez você nem precise de Jesus. Enquanto você tem o status, você talvez não precise de Jesus. Enquanto você tem moral e integridade, talvez você não precise de Jesus. Mas quando Jesus tira tudo de você, você vai olhar e ver que Ele é tudo que sobra, tudo que resta. Para algumas pessoas, infelizmente, Jesus só vai ser tudo que ela precisa quando ela perceber que Ele é a única coisa que Ele tem. Quando o médico fala: você não tem mais cura. Quando o seu marido diz: nosso casamento não tem mais jeito. Quando o filho fala: estou saindo de casa. Quando o patrão fala: você está demitido. Quando as pessoas viram as costas para você, aquelas que você mais imaginava serem as apropriadas para a sua vida. Quando você se sente sozinha, abandonada no trabalho, abandonado em casa, abandonado na família, abandonado na cidade. Quando você se sente sozinho, às vezes é o momento de você ficar longe da multidão. Deus faz coisas preciosas quando a gente fica sozinho. E a gente tem medo de silêncio. A gente fica angustiado com o silêncio. O silêncio nos incomoda, mas é no silêncio que Deus trabalha profundamente com a nossa vida e com a nossa história. Foi isso que Jesus fez com aquele homem. Vamos sair do meio da distração? Vamos sair do meio do oba-oba? Vamos sair do meio da nossa festividade? Vamos sair do meio dos curiosos que ficam aí só de olho, querendo ver o que vai acontecer? Vamos fazer o seguinte: só eu e você. Quando Deus chama a gente para um tete a tete, quando Ele nos coloca de frente a frente com Ele, é muito mais importante estar de frente com Ele do que de frente com o nosso patrão, com o nosso esposo, com qualquer outra pessoa. É muito mais importante estar com Jesus e olhar nos olhos dele e entender o que Ele quer e o que Ele pede de nós. Talvez Ele peça um novo comportamento, ou talvez Ele comece fazendo um grande milagre na sua vida. E é assim que Ele começa com esse homem. A preparação para o seu milagre talvez venha da solidão. A preparação do seu milagre talvez venha do desamparo que você está sentindo. A preparação do seu milagre talvez esteja vindo através do silêncio dos seus amigos. A preparação do seu milagre talvez venha da sua falência financeira. A preparação do seu milagre talvez venha da perda de um ente querido. A preparação do seu milagre talvez venha de uma coisa que você infelizmente se viu tolhido e se viu tomado. A preparação do seu milagre talvez venha quando Jesus te coloca sozinho, para você ver que só Ele é o seu recurso. Ali está acontecendo isso. E o texto continua: suplicando que lhe impusesse as mãos. As pessoas trouxeram o surdo-mudo, suplicando que lhe impusesse as mãos. Mas Jesus tocou nos ouvidos dele, cuspiu e tocou na língua do homem. Aqui eu vejo uma coisa meio contraditória. Eu vejo assim uma outra face de Jesus que às vezes a gente não percebe nas Escrituras. Talvez uma face de ironia aqui. Por que eu estou falando de ironia? Porque nesse caso, cuspe e toque tem um significado interessante. As pessoas vieram e trouxeram surdo e mudo. E o que elas fizeram? O que elas falaram para Jesus? Você lembra o que elas falaram? Toque sobre ele. Ou seja, Jesus, o homem é necessitado,
o Senhor faz milagre e a gente sabe como o milagre acontece. Então faz o seguinte: homem necessitado, Jesus poderoso, toca, milagre acontece. O que Jesus faz? Cospe e toca na língua do homem. O que Jesus está dizendo aqui? Há um jeito para o milagre. Não existe uma equação exata. Tem gente que fica imaginando e invejando o milagre do outro. Diz, não, do jeito que foi na vida do outro, vai ser na minha vida também. O outro, de repente, o currículo dele caiu na mão de um grande empresário, o empresário contratou, assim vai ser na minha vida, eu vou espalhar currículo para a cidade inteira. Quem disse que o milagre vai se virar desse jeito? Talvez o milagre na sua vida venha no seu aperfeiçoamento. Talvez você, ao invés de gastar o seu seguro-desemprego com cervejada e pingaiada, invista num curso técnico e talvez através do seu curso técnico você consiga uma oportunidade numa empresa. Talvez o seu milagre não venha do jeito do outro, porque Jesus não tem um jeito próprio de fazer milagre. Irmãos, eu tenho uma grande resistência contra as coisas pré-ordenadas dentro de igreja evangélica, estereótipos cristãos. Eu não estou dizendo que as pessoas não possam cair, mas quedas arranjadas para mim são uma patifaria. Quedas arranjadas para mim são um circo. Você coloca as pessoas alinhadas e vem um pastor orando para todo mundo e colocando a mão, e esse aqui cai, tum. Aí o outro fica só esperando, é minha vez agora, tum, vou cair também. Aí o outro fica esperando aqui, tal. Aí o outro não cai, o pastor dá uma empurradinha, e dá, o outro não cai, e vai lá, o pastor passa uma rasteira. Tudo para resolver, para todo mundo cair igual. Para mim isso aí é um engano, isso aí é um espetáculo circense. Porque Deus pode derrubar alguém, eu creio nisso. Deus pode realmente fazer cair na unção, como a gente chama. Mas Deus não faz em massa. Deus não faz milagre em série. O milagre que alcançou a minha vida pode não acontecer na sua. Um exemplo muito claro disso é que, fisiologicamente, não há possibilidade nenhuma de eu ser pai. Mas quando eu venho aqui à frente e chamo as crianças, tem 2 crianças que vêm à frente, são meus filhos, biológicos, que Deus me deu. Deus fez um milagre em minha vida 1 mês depois que eu fiquei sabendo que eu era estéril. 1 mês depois que eu fiquei sabendo que eu era estéril, minha esposa vem com o primeiro exame dizendo que era positivo. 1 ano e 8 meses depois, ela vem com o segundo exame dizendo que também estava positivo. Ou seja, esse foi um milagre que Deus alcançou na minha vida. Agora, se o seu ventre não é frutífero, não significa que vai ser dessa forma. Talvez Deus use de uma outra maneira. Talvez Ele use uma fertilização in vitro, talvez Ele use um tratamento, talvez Ele use uma adoção, talvez Ele use alguma forma de você alcançar o seu milagre. Talvez não seja do meu jeito, da minha forma. Deus não faz milagres em série. Deus não faz do jeito que fez na vida do outro, na minha vida. E essas pessoas chegaram e falaram, Jesus já tem um jeito do milagre, é só colocar a mão que o milagre acontece. Jesus fala, não, eu vou fazer diferente, só para contrariar. Deixa eu colocar o dedinho no ouvido. Esse aqui é meu, tá? Não sei se ele fez isso aqui, né? Acho que não, é meio nojento, né? Acho que ele só fez e só colocou o dedinho na língua só. Mas a verdade é que foi, que é isso, Jesus? Jesus fala assim, sabe o que eu estou fazendo para vocês? Eu estou mostrando que o meu jeito de fazer milagre não é o jeito que vocês pensam. E essa é a palavra que eu quero trazer para você essa noite. Você tem vindo terça após terça e tem reclamado com Deus, falar que o seu milagre não chegou. Mas quem disse que o seu milagre vai chegar desse jeito? Talvez o seu milagre não venha com a imposição de mãos do intercessor, mas venha com uma consulta médica, com um especialista que ele vai colocar na sua vida e vai dizer, eu sei o tratamento dessa enfermidade. Talvez o seu milagre da sua depressão venha através de uma medicação controlada e rigorosamente receitada por um profissional de boa qualidade. Lá no país que nós visitamos, a nossa missionária compartilhou, quando trouxe a menina com o lábio liporino totalmente restaurado, ela disse, Jesus curou essa menina, pastor. E eu olhei para aquela menina e falei, mas como Jesus curou? Jesus deu recursos financeiros lá do Brasil para a gente levar ela para o melhor médico da cidade, da capital, e fazer uma cirurgia plástica, e essa menina está curada. Ela sabe que Jesus que curou. Eu falei, meu Deus, é verdade. Jesus cura através de médico, Jesus cura através de tratamento, Jesus cura através de medicamento, Jesus cura através de abraço, Jesus cura através de perdão, Jesus cura através de adoção, Jesus cura através de diversas maneiras. Só que a gente quer dizer e ditar a forma como Ele pode fazer o milagre. Talvez o seu milagre financeiro não venha de um rendimento superior, ou não venha de um depósito bancário equivocado, ou não venha da loteria. Inclusive eu não sugiro que você jogue na loteria, porque você vai gastar dinheiro à toa, né? E vai se comprometer com o vício do jogo. Mas tem gente que achando que vai ficar rico e que Deus vai prover, e vai falar, não Deus, eu vou fazer uma fezinha em nome de Jesus e o Senhor vai abençoar, quem sabe eu fico milionário. Seu milagre não vai vir desse jeito, irmãos. Talvez o seu milagre venha consultando um contador, fazendo uma administração financeira, perguntando para alguém como fazer para administrar sua finança, como fazer para sair de um agiota, malandro que está sugando o seu dinheiro. Pronto, milagres acontecem, mas não do jeito que a gente cria na cabeça, é do jeito de Jesus.
é da forma que Ele faz. Então se prepare para o milagre na sua vida. Hoje Ele tem um milagre para cada um de nós, amém? Mas não é do jeito que a gente imagina. Se Ele tem um milagre do filho, pode ser de um jeito diferente na sua vida. Se Ele tem um milagre financeiro, pode ser de um jeito que você não espera. Se Ele tem um milagre de relacionamento, de casamento, pode ser de um jeito que você não imagina. Jesus tem milagres, mas Ele faz do jeito dele. E por fim, Jesus levantou os olhos para os céus. Bom, se tem o jeito do milagre, tem a fonte do milagre, a origem do milagre. Não é o pastor, não são os intercessores, não são as pessoas que fazem aqui. Quem faz o milagre é Jesus. Ele muda história, Ele restaura vidas, Ele abre portas, Ele desfaz a obra de macumbaria contra a sua vida, Ele desfaz o mal olhado, o olho gordo, Ele te faz o voodoo contra você. Ele é poderoso, fonte do nosso milagre é os céus. Jesus olha para aquele homem e olha para os céus. Ele diz: você crê que a fonte do milagre vem daqui? Hebreus capítulo 1:17. Toda bênção, toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. O nosso milagre vem do alto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, desça, derrame sobre nós a sua bênção. A fonte do seu milagre não é a IPI, a fonte do seu milagre não é o pastor, a fonte do seu milagre não são os intercessores. Nós somos instrumentos para isso acontecer, porque a fonte é Jesus. Nunca esqueça disso, meu irmão. Tem gente que sai daqui e vai lá em São Paulo, na igreja de um pastor que usa chapéu, para poder receber seu milagre lá. Seu milagre não vem de um pastor que usa chapéu. Seu milagre vem de um homem que foi feito em carne, que é filho de Deus, chamado Jesus Cristo. Ele nunca colocou um chapéu sobre a sua cabeça, mas nunca deixou de atingir e de alcançar uma pessoa necessitada, uma pessoa triste, uma pessoa carente. Ele nunca deixou ninguém abandonado, e o nome dele é Jesus Cristo. Confie nessa palavra, meu irmão. Ele é a fonte do seu milagre. Você não precisa colocar copos sobre a sua televisão, você não precisa amarrar camiseta para desfazer a mandinga na sua vida. Você precisa olhar para o céu. Jesus Cristo é a fonte, a origem, é a base de todo milagre na igreja. E aí quando Jesus olha para o céu, ele diz a Bíblia que ele suspirou. Aqui duas coisas interessantes que eu vejo. Quando é que a gente suspira, pessoal? O suspiro de Jesus, né? Quando é que a gente suspira? Tem duas maneiras que a gente suspira. Quando que você suspira? Quando fica aliviado? Foi boa, gostei dessa. Outra forma de você suspirar: quando você está indignado, né? Os filhos fazem alguma coisa que você não faz. Sabe, a gente fala bufada, né? Não é nem suspira, já é bufada. Você olha para o marido dá aquela bufada e fala: ih, a coisa não está bonita aqui hoje não, a coisa está feia. O suspiro da indignação. Eu vejo aqui que talvez o suspiro de Jesus tinha sido o suspiro da indignação. Quando aquele homem chega surdo e mudo, Jesus suspira: não era para você estar assim. Não era para a humanidade estar nessa condição. Não era para você estar surdo, não era para você estar mudo, não era para você estar marginalizado. Eu criei a humanidade para ser abençoada, eu criei a humanidade para ser feliz, eu criei a humanidade para ser agraciada. Adão e Eva caiu, o pecado entrou, e Jesus indignado diz: por que o pecado entrou? Olha o que o pecado está fazendo com os meus filhos. E Jesus indignado hoje olha para você, olha para o seu casamento, olha para a sua estrutura familiar, olha para os seus vícios, olha para o seu comportamento, e olha e fala: que indignação que o pecado está fazendo com você. Eu te fiz para ser um homem de Deus, eu te fiz para ser um homem de bem, uma mulher abençoada. Olha o que o pecado está fazendo com você, está te destruindo. Talvez seja isso que Jesus tenha suspirado, suspiro da indignação. Ou talvez os teólogos dizem que seja o suspiro da compaixão, do alívio. Ainda bem que você está aqui, porque eu posso te ajudar. O suspiro da compaixão, que eu sinto isso por você. Eu me coloco no seu lugar, eu sei a dor que você sente, porque eu também sou homem agora. Deus não é um Deus que ficou no céu, no trono, olhando a humanidade se perder. Diz a Bíblia que Ele desceu do céu, encarnou a nossa condição, sofreu como homem, para nos encontrar, nos abraçar, nos amar e nos mostrar a sua misericórdia. Jesus suspira por nós ainda hoje, irmãos. Ou por indignação por causa do que o pecado tem feito conosco, ou por compaixão, porque vê a tragédia e o dilema que você tem vivido na sua vida. Jesus não é um Deus longe nem distante, é um Deus que suspira por você e por mim, como suspirou por aquele surdo. E aí vem o milagre.
Jesus diz: Efatá. E então, que significa em aramaico, Jesus fala aramaico, Jesus fala hebraico e Jesus fala grego na Bíblia, sabia? Ele é poliglota, por isso que vale a pena você aprender uma língua estrangeira. Jesus já era poliglota, né? Jesus fala hebraico, aramaico e grego. E Jesus fala aqui em aramaico, efatá, que significa abra-se. A palavra efatá não é abrir porta. A palavra efatá significa libere. A palavra de Jesus é de libertação. A palavra de Jesus é de liberdade. E quando a palavra de Jesus é liberada sobre a vida desse homem, diz a Bíblia que não apenas o ouvido se abriu, mas a língua destravou. Ou seja, Jesus sabia que a surdez do ouvido e a mudez dos lábios não estava relacionado apenas ao exterior. Jesus vai ao interior daquele homem e diz: efatá para o seu coração, efatá para a sua vida, efatá para a sua história, efatá para o seu passado, efatá para a sua condição, efatá para a sua situação, efatá, libere-se, liberte-se, eu sou a liberdade para você. E quando Jesus libera essa palavra, diz a Bíblia que esse homem começa a ouvir e a falar desembaraçadamente, corretamente, porque quando o milagre de Jesus chega, ele é perfeito na nossa vida. E eu quero dizer para você essa noite que existe uma palavra de Jesus para você: efatá. Efatá, de tudo que eu me mostrei para você essa noite nesse texto, eu queria que você ficasse com essa. Efatá é a palavra do seu milagre essa noite. Eu vou convidar a equipe de louvor a vir aqui à frente. Nós vamos orar por aqueles que estão na quinta, na sexta e na sétima semana de campanha. E eu quero desafiar você a começar a campanha do efatá na sua vida. Coisas que precisam ser destrancadas e destravadas na sua história, que você quer destravar agora, que você quer destravar. Nós vamos orar para que o efatá de Deus, a palavra dele, seja liberada sobre o seu casamento, sobre a sua vida, sobre suas finanças, sobre o seu passado, sobre sua vida física, sobre seus relacionamentos, sobre a sua vida material, sobre a sua vida espiritual. Nós vamos clamar a Deus hoje pelo efatá dele na sua vida e na sua história. E eu quero convidar você hoje a estar num ambiente de fé e não perder essa oportunidade. Ouça Jesus dizendo para você: efatá, efatá. Eu libero você desse trauma, eu libero você dessa miséria, eu libero você dessa escravidão, eu libero você dessa prisão, eu libero você desse vício, eu libero você desse rancor, eu libero você desse mal, eu libero você dessa ansiedade, eu libero você dessa depressão, eu libero você dessa enfermidade, eu libero você dessa traição, eu libero você de tudo isso. Ouça a voz de Deus hoje, liberando sobre você a palavra do milagre, efatá. Vamos ficar em pé? Quero convidar a equipe de intercessão que vem aqui à frente. Enquanto cantamos essa canção, você que está na quinta, na sexta e na sétima semana de campanha, vem aqui. E você que vai começar a sua campanha, pegue seu cartão aqui à frente ou lá no balcão de informações. Comece a campanha do efatá. Portas se abrindo sobre a sua vida, portas se abrindo sobre a sua história. O que você veio buscar essa noite? Sua necessidade é o ambiente do milagre de Deus, é a matéria-prima que Ele quer realizar na sua vida. Sua necessidade é a obra que Jesus quer realizar como um chamado de milagre. Eu quero convidar você a começar a campanha do efatá. A palavra do milagre na sua vida essa noite, em nome de Jesus. Enquanto cantamos, eu quero que você venha aqui à frente, e você que vai começar a sua campanha, venha conosco também. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para lhe ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para lhe ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte,
mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, Não há impossíveis para Ele. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus Ele muda mudou a sorte minha sorte. do surdo e muda a sua Sou um sorte. milagre e estou aqui. Senhor Jesus, nós estamos agora nos despedindo desse lugar, nossa Decápolis, mas é o lugar de encontro com o Senhor. Nós sabemos que não há lugares que o Senhor não possa nos encontrar. Por isso abre a porta sobre a vida do seu filho, abre a porta sobre a vida da sua filha. Nós hoje usamos da autoridade do nome de Jesus e também clamamos, ó Deus, o jeito do Senhor, a forma do Senhor realizar o milagre. Mas clamamos: Efatá, abram-se as portas do céu, despedace-se os grilhões da terra e que o teu nome seja glorificado. Efatá sobre casamento, efatá sobre saúde, efatá sobre os vícios, efatá sobre enfermidades, efatá sobre a história, efatá sobre traumas, efatá sobre relacionamentos truncados, efatá, ó Deus, sobre pensamentos pessimistas, efatá sobre corações incrédulos, efatá sobre corações distantes, efatá, Senhor, abra-se as portas do Senhor sobre a vida do seu povo, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia. Deus abençoe, uma boa semana. Efatá para você. Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui.